A Globo, o SBT e a Band lançaram suas próprias bets. Se você assiste a Rede Globo, vai ver vários comerciais do Luciano Huck defendendo não, fazendo propaganda da Bet MGM, que pertence à Globo, tá? Pertence à Globo. No SBT também tem ali, a sua e a Band também tem. Os veículos de mídia perceberam, pô, a gente tá ganhando muitos milhões anunciando bets dos outros. Por que a gente não faz a nossa e ganha a gente mesmo a grana toda? Bom, se eles estão pagando tanto, é porque estão lucrando mais ainda. Então vamos lucrar, gente. Então começaram a fazer isso os grandes veículos de mídia. Ok. Nisso, eles começaram a interferir dizendo, ali falando para o Congresso, não os veículos de mídia, mas aí seus patrocinadores, dizendo para o Congresso, olha, não pode aumentar imposto dos bilionários e das bets e dos bancos. É ruim para a gente. Tem que aumentar imposto de gente pobre mais lá na frente. Agora não, agora a gente não pode mexer nisso. Isso vai mexer em bilhões no nosso bolso. E aí o Congresso Nacional se uniu, direita e extrema-direita, a imprensa chama de centrão, porque não quer associar a direita à corrupção. Mas aí direita e extrema-direita se uniram para ferrar a população, tirar dinheiro aí, queria principalmente para geração de empregos, para que esse dinheiro vá para o bolso de alguns poucos bilionários. Eis que no meio disso, o governador de São Paulo, Tarcísio, saíram matérias na imprensa dizendo que ele estava ligando pessoalmente, aí ele mesmo ligando, para vários parlamentares e para líderes partidários para organizar isso tudo. Tarcísio que é ligado aí ao PCC, que lava dinheiro por meio de fintechs, que agora terão vão pagar bem menos impostos. Ok, o Tarcísio, logo depois da votação, ele viu que pegou mal e que as redes sociais começaram a cancelar os parlamentares que votaram a favor disso aí, né? E aí o Tarcísio falou, sabe o quê? Que não, que é mentira, ele não interferiu em nada. Porém, o Tarcísio foi amplamente desmentido pelos parlamentares do PL, já eu te mostro aqui o vídeo. E, enquanto isso, o Nicolas Ferreira fez pior. O Nicolas Ferreira votou com o governo Lula. E aí depois ele falou que se enganou. Só que sabe o que acontece? É a terceira vez que tem uma votação de um projeto que a população não vai gostar se for aprovado, ou para rejeitar um projeto que a população queria que fosse aprovado. Ou seja, ele votando com o governo Lula e pelo interesse da população e contra a extrema-direita, é a terceira vez que ele diz que erra. Pô, Nicolas, tem 2 botões. E olha, o botão lá, já teve o parlamentar que gravou vídeo votando, é um botão grande. E aí diz o Nicolas, fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém-nascida aqui. Me confundi e votei errado, kkkk, acontece. O cara ganha 46 mil por mês, ele tem um trabalho. E aí ele aperta o botão errado. Lembrando que, imagina que a tela do celular aqui, o botão é desse tamanho e o outro botão é desse tamanho. É só você clicar, ele votou errado. Aí ele, acontece, mas graças a Deus foi retirado de pauta. Chega de impostos, vence o Brasil. Eles metem Brasil em tudo que eles ferram o povo, eles metem Deus como se Deus tivesse a ver com as desgraças que eles fazem, né? O Deus deles é um diabo. Pois bem, aí os bolsominions, sempre a mesma desculpa, tem 2 botões, um sim, outro não, o cara consegue errar. PQP. Aí o cara fala, ou seja, tem um trabalho e não consegue fazer bem feito, muito menos prestar atenção, quer dizer, o cara não conseguiu prestar atenção, qual é o botão que ele tinha que apertar. Alguns defensores do Nicolas passaram aí nas redes sociais horas comentando todos os posts, parece até gente que é paga, viu? Ainda mais quando você vê aí na rede social que hoje em dia qualquer um põe qualquer foto de inteligência artificial, põe o nome ali, parece que é uma pessoa real, mas não é, né? E passaram a falar o seguinte, olha, acontece que antes teve uma votação sobre se iam rejeitar isso ou não, e o relatório disse para rejeitar. Então você votar sim, estava votando contra o Lula, e você votar não, estava votando a favor do que queria o governo, né? E aí ele votou não, que é para rejeitar a matéria, mas na verdade o não era para aceitar, e aí fazem um malabarismo para dizer que é normal se confundir num caso desse, só que tem uma coisa, são 513 deputados, só teve um que se confundiu. Só que não é a primeira vez. O Nicolas já votou contra algumas matérias aí que os bolsonaristas queriam 2 vezes. Na MP do IOF, quando era para retirar de pauta, o Nicolas Ferreira também votou ali da maneira que queria o governo e também falou, não, eu me confundi. Então não serve para ser deputado um cara que não... Segundo aí muitos da extrema-direita, para mim não serve por muitos motivos, mas para eles não serve para ser deputado um cara que não presta atenção. E na hora vota errado. E se a votação é decidida por um voto só?
Fica lá o voto errado deles, fala, pô, peraí, aí não dá, né? Aí não dá. E teve uma também que a extrema-direita estava defendendo ali um projeto sobre o Zika vírus, e o Nicolas Ferreira também votou contra, a extrema-direita votou a favor, e foi o único deputado do PL que votou contra, o único ali da extrema-direita que votou a favor do que queria o Lula. Aí, peraí, 3 vezes já, Nicolas, já pode pedir música no Fantástico. Aí teve até um bolsominion que falou assim, ó, outra vez, estranho isso. MP do IOF, retirada de pauta, ele disse que se confundiu ao votar junto com o governo. E agora, novamente, aí uma pessoa fala, ele é apenas uma cadela do Valdemar. Está sendo chamado Nicolas Ferreira, tá? Esses posts aí, esses comentários são no Space Liberdade, que é a página aí do bolsonarismo, que pertence muito provavelmente aí ao Pablo Marçal e a gente ligada a ele, tá? O Carlos Bolsonaro tinha muita ligação com essa página, eu cheguei até a achar que era dele, porém, depois de um tempo, essa página meio que se voltou ali contra algumas coisas que o bolsonarismo queria e ficou claro que o Carlos Bolsonaro já não tinha mais influência sobre eles. Mas eles faziam junto essa página, lives no Twitter, essa página, Space Liberdade, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Eram eles com os filhos do Bolsonaro e Bolsonaro. Então, dá pra entender que era, né? Aí não. Aí, vamos lá, pessoal, só pode ser brincadeira com a nossa cara mesmo, decidindo o futuro dos brasileiros e votando de sacanagem. Aí, outro, deu mole, mas acontece, vamos pra cima. Aí um outro, admita, nem você acredita nisso. O pessoal não tá acreditando no Nicolas. Isso não apaga as pi que ele fez. Inclusive, ser pai, todo homem é. Tipo, todo homem é pai. Aí ele usa a filha de desculpa pra votar errado. E sabe o que é o pior? A parte que mais me choca é você ver um bando de imbecil defendendo que ele tinha que votar realmente para tirar 17 bilhões de arrecadação do governo, que ia usar em saúde, educação, moradia, etc., mas principalmente aí geração de empregos, né? Porque tudo isso engloba geração de empregos também, e dar literalmente para donos de bets e para banqueiros. Você ver ali, imagina os bois, e aí eles têm 2 saídas, ó, ou você vai para um lado ali que é o abate, ou você vai para o lado que é a liberdade. Os bois falam, não, vamos todos pro abate, pô, vamos ali defender o cara que vai colocar aquele negócio com brasão na nossa bunda lá, e vamos lá defender o cara que vai cortar a nossa cabeça literalmente e vender ali os nossos pedaços como picanha, fraldinha, etc. Vamos pro lado deles, que ele que é bom pra gente. É mais ou menos assim que agem os bolsonaristas. Eles ficam literalmente do lado dos inimigos. E aí, alguns deles são pessoas pobres que têm aquela síndrome, o cara acha que é bilionário. E ele defende os bilionários com uma sanha. E aí você vai ver, o cara nem carro tem. E você está defendendo o bilionário porque no imaginário, e isso é comprovado, tá, por pesquisas, no imaginário da população, e isso, muito provavelmente, a pesquisa não fez ali por ideologia, mas em pessoas de direita deve ser muito mais exacerbado, a pessoa pode ser muito pobre, mas ela defende bilionários porque ela acredita que um dia ela será. E aí você vê qual porcentagem da população sai de ser pobre e realmente se torna bilionário. 0,0000001%, é 1 milhão, 1 em não sei quantos milhões, que a esmagadora maioria dos bilionários já nasceu muito rico. E aí você vai... Ou você vai pegar os que não nasceram muito ricos, nasceram ali de classe média, média alta e tal, mas vai pegar quem realmente nasceu pobre, é quase ninguém. Mas aí o que acontece, desde muito tempo atrás, antes de eu nascer, Hollywood já faz isso muito bem, as novelas, a imprensa faz isso muito bem, né? Porque são patrocinados pelos bilionários, que é pegar sempre o exemplo que aquela única pessoa, aquelas únicas que eram exceção, por exemplo, o Silvio Santos era usado como exemplo disso. Falar, tá vendo? Dá pra você sair aí do nada e você ficar bilionário. E ainda, obviamente, sempre quando pego esses exemplos, oculta-se a desonestidade de como essas pessoas chegaram lá. Por exemplo, o Silvio Santos vendendo lá carnê do baú, que prometia uma coisa para as pessoas pagavam todo mês aquilo ali, na hora que ia pegar lá, olha, nossa, paguei não sei quantos meses, vou ganhar um fogão, era um fogão de brinquedo. Ou era da pior marca que, pelo que a pessoa pagou ali, teria comprado 3 fogões os bons. E aí pegavam na propaganda exemplo de 1 ou 2 pessoas que realmente pagaram poucas mensalidades e ganharam algo que valeu a pena para falar, tá vendo, faça você também e tudo mais. Aí ocultam que comprou um banco de financiamento e olha, foram ali centenas de milhões de reais não pagos impostos. Ocultam isso tudo de todos os bilionários. Por quê? Porque senão aí cai a narrativa, né? E aí
que se tem? Você tem um monte de gente que não tem nenhum de cair morto e defende os bilionários. E não passa pela cabecinha do cara, pô, é melhor que o governo tenha mais dinheiro para investir em saúde, educação. Por saúde, a pessoa não tem plano de saúde, vai ali, sofre um acidente, vai precisar ir para um hospital, e o hospital está melhor, que seja um pouco, mas está melhor. Não, a pessoa não pensa nisso. É melhor que algum bilionário tenha um pouquinho mais de dinheiro na sua conta, e esses políticos bolsonaristas estavam todos comemorando isso. E aí o Nicolas votou contra e ele é cancelado. Esse, caralho. Por todos os motivos que a gente imaginava que o Nicolas seria cancelado, e ele já foi aí algumas vezes pela extrema-direita, você vê que tem uma racha quanto ao nome dele, porque eles acreditam que o Nicolas trai o Bolsonaro, e eu já falei isso aqui muitas vezes, nos bastidores, Nicolas e Bolsonaro, aí os filhos eles não se dão, porque os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro sabem que o Nicolas tem o projeto dele, e o projeto dele não envolve o bolsonarismo, envolve exatamente ficar ali à espreita, pegar os seguidores todos que ele pode pro lado dele, e na hora que ele não precisar mais, fala, ó, vocês que se danem, vou manter aí algum contato para manter aí alguns seguidores, mas se em algum momento ele perceber que chutar o Bolsonaro é melhor para ele em termos políticos, em termos aí de popularidade, ele chuta o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro sabe, os filhos sabem, por isso tem aquela rixa deles. Eduardo Bolsonaro já cancelou aí o Nicolas algumas vezes, porém voltou atrás porque hoje o Nicolas é uma força nas redes sociais maior do que o bolsonarismo com o gabinete do ódio. O que está aparecendo nos últimos 2, 3 anos, até vou falar 4, 2021 para cá, Bolsonaro ainda era presidente quando isso começou a acontecer, o gabinete do ódio não se atualizou as novas regras das plataformas. Então eles estavam contando até parte de meados desse ano com o fato de que o alcance da extrema-direita é maior que o da esquerda, e isso é comprovado por inúmeras pesquisas no mundo inteiro. O algoritmo favorece a extrema-direita. E eles mantinham ali a comunicação muito boa por isso. Porém, o gabinete do ódio em si, que é aquele do Carlos Bolsonaro, ligado à família Bolsonaro, já não era tão forte. O que é forte da extrema-direita é que eles têm vários parlamentares que sabem usar as redes sociais, eles sabem ganhar muitos seguidores, então eles têm muitos seguidores, e aí eles todos agindo em bloco, eles conseguem implementar uma narrativa, mas o gabinete do ódio em si, esse não. Tanto é que na briga do Bolsonaro com o Marçal, o Bolsonaro levou a pior. O Bolsonaro não pode bater de frente com o Nicolas, a família Bolsonaro, porque ele leva a pior. Então veja que não é tão bom. E aí, em meados desse ano, o que aconteceu? Faz 2, 3 meses. O algoritmo do Facebook e do Instagram, que são 2 redes aí da Meta, passaram a utilizar inteligência artificial. E a inteligência artificial passou a cortar muito daquilo que eles faziam ter mais alcance à extrema-direita. E a coisa equilibrou. Não chegou a um nível que se fala, pô, tá equilibrado. Mas não tá como estava antes, que era, olha, muito mais pendendo para a extrema-direita do que para a esquerda. Não, hoje quem é de esquerda e sabe usar a rede social e conseguir alcance, consegue um alcance alto. Antes não, era muito difícil você furar a bolha. Agora não, ficou fácil. Aí você vê, que coisa, hein? Aí que você vê que o gabinete do ódio está ferrado. Então o Nicolas está aí sendo cancelado. O trabalho aí do pessoal da família Bolsonaro é manter esse cancelamento aí do Nicolas por muitas pessoas. Alguns estão aí apoiando ele. O pessoal do MBL tá colocando aí, ó, que o Kim Kataguiri, esse que defende o nazismo, Kim votou contra o aumento de imposto, Nicolas Ferreira votou com o PT. E aí o MBL passou a detonar o Nicolas, então ele tá apanhando do bolsonarismo e do MBL. Aí você vê que as forças da extrema-direita estão em briga, em pé de guerra. Nisso, o Tarcísio falou que não, ele viu aí que todo mundo foi cancelado, não na extrema-direita, né? Mas ele falou, não, olha, eu não agi aí para aumentar imposto, porém, para barrar aí esse, abre aspas, aumento de imposto, que é aumento de imposto para bilionário, né? Porém, aí chegou o Sóstenes. Eu quero agradecer alguns governadores que trabalharam muito essa noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro, para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil, contra aumento de impostos, contra um Brasil inchado, uma máquina pública, que não há dinheiro que aguente para bancar mandata. Aí o Tarcísio falou que não tinha agido, vai lá tentou desmentir toda a imprensa, fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Aí vai lá o Sóstenes e fala, obrigado, Tarcísio, você que conversou com todos os líderes
E é engraçado como você vê que a própria extrema-direita, eles se chamam de centro. Aí você vê como... E isso é uma fake news que é da imprensa, isso partiu da imprensa. Quem inventou o termo centrão foi a Rede Globo. Partiu da imprensa, e aí a própria extrema-direita, assim com a imprensa, fala, não, nós somos centro. O PL é centrão. Mas o PL é extrema-direita. União Brasil é extrema-direita, mas para a Globo é centrão. Partido Progressista, de progressista não tem nada, eles são direita com um pé e meio na extrema-direita. Mas para a Globo é centrão. O PSD é um partido de direita neoliberal, com algumas pessoas na extrema-direita, como o Ratinho Júnior, e tem algumas pessoas ali que estão no centro, um pouquinho mais para o centro, mas são todos de direita neoliberal, pró-empresariado bilionário.